pessoal, na aula de hoje nós estudaremos o movimento retilíneo e uniforme. O movimento é chamado de retilíneo e uniforme quando a sua velocidade permanece constante e diferente de zero no decorrer do tempo, e a sua aceleração, por consequência, é constante e igual a zero. Lembra comigo da aula passada? A aceleração escalar mede a variação da velocidade, no decorrer do tempo. Como não tem variação de velocidade, não tem o quê? A aceleração. Bom, mas o que vai variar nesse movimento? A sua posição, e vai variar o tempo. O Sadaí ele pode perguntar para você, num instante qualquer, qual a posição do móvel. Para isso você vai usar a equação do movimento retilíneo uniforme, que é x igual a x0 mais vt. Eu sempre digo com meus alunos o seguinte: se você não souber que equação usar no movimento uniforme, use a única que tem, que é x igual a x0 mais vt. Essa equação pode ser encontrada também em alguns livros, como sendo S igual a S0 mais VT. As duas formas aí são bastante utilizadas. X indica a posição do móvel no instante t considerado, às vezes chamado também de posição final do móvel. x0 é a posição no instante t igual a zero. V representa a velocidade e t o tempo. Se você, num determinado exercício, não quiser adotar o x0 igual a zero, não tiver o x0, passe o x0 para o primeiro membro e faça x menos x0 igual a ΔX. E a equação simplificada fica ΔX igual a VT. Sempre que o móvel se deslocar a favor da orientação, o movimento é chamado de progressivo. Sempre que o móvel se deslocar contrário à orientação, o movimento é chamado de retrógrado. Lembra mais comigo? No movimento uniforme, como a velocidade é constante, o móvel percorre espaços iguais em tempos iguais. Gráficos do movimento retilíneo e uniforme. Primeiro gráfico, pessoal, é o gráfico espaço por tempo. Como é que é o jeitão desse gráfico, A equação do movimento uniforme, lembra comigo? É do tipo x igual a x0 mais vt, é uma equação do primeiro grau. Logo, o gráfico vai ser um segmento de reta inclinado, tá ok? Pessoal, importante você lembrar, cuidado, É comum o pessoal perguntar no gráfico espaço-tempo do movimento uniforme se o movimento é acelerado ou retardado. Cuidado, o que está aumentando é o espaço e não a velocidade. Esse movimento não pode ser acelerado, não pode ser retardado. Por quê? Porque é um movimento que a velocidade é constante. Ah, ele pode ser progressivo ou retrógrado? Pode. No nosso exemplo aí na tela, você observa, o espaço aumenta, então o movimento é progressivo nesse caso. Propriedades desse gráfico. Se eu achar a tangente de θ, nesse triângulozinho que eu coloquei para você aí, observa, a tangente de θ é igual a quem? Tangente é uma continha, uma simples e ridícula continha, que é dividir um cateto oposto por um cateto adjacente. O cateto oposto é o ΔX e o adjacente é o ΔT. ΔX sobre ΔT é velocidade média, mas no movimento uniforme não tem diferença entre V instantâneo e V médio, porque a velocidade permanece o quê? Constante. Então, no gráfico espaço por tempo, a tangente θ é numericamente igual a velocidade. Gráfico velocidade por tempo. A velocidade é constante, logo vai ser uma reta paralela ao eixo dos tempos. Aí, no caso, como o espaço está aumentando, a velocidade é positiva. Pessoal, propriedade desse gráfico. No gráfico V por T, a área é numericamente igual a quê? Vai junto comigo. Se você encontrar a área dessa figurinha, que é um retângulo, vai dar base vezes altura, que é ΔT, que é a base, vezes a altura, que é V. ΔT vezes V é igual a quem? ΔX. Então, no gráfico velocidade por tempo, a área é numericamente igual ao deslocamento. Ok? Gráfico aceleração em função do tempo. A aceleração é constante igual a zero. Logo, o gráfico é uma reta em cima do eixo dos tempos.